Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí? Tudo tranquilo com vocês? Sob controle? Bom mesmo? Sextou? Vamos encerrar essa semana com chave de ouro? Tô bem, e você, Júlia? Bom dia, bom dia, bom dia! Espero que estejam todos animados aí para aprender. Galerinha, para a gente finalizar de uma vez por todas o estudo da Primeira República, ou República Velha, falta a gente comentar sobre o movimento que vai encerrar esse período, que é a Revolução barra Golpe de 1930, que vai levar Getúlio Vargas ao poder. Essa parte eu não coloquei na prova, tá? Revolução de 30 não cai na avaliação da semana que vem. Mas eu já quero explicar isso para que semana que vem a gente possa entrar já na Era Vargas. E aí, vai sobrar um tempinho da aula de hoje. Se a turma concordar e achar necessário, a gente pode fazer uma breve revisão para a prova. Vocês querem a revisão? Acham necessário? Sim ou não? Quem acha que sim, manda um joinha. Quem acha que não, manda palminha. Manda ver a sua opinião aí para mim, por favor. Quem acha necessária a revisão para a prova, joinha. Quem acha que não, manda palminha. Os pontos principais da República Velha. A revisão seria disso mesmo, o cara. Sim, é um período bem extenso, né? É um período bem extenso. Mais de 40 anos. Bom, eu só vi joinha até agora, né? Então, fica assim. Eu vou explicar a Revolução de 30 agora. Terminando, a gente vai para a revisão. Beleza? Combinado? Esse assunto que eu vou falar agora está no último slide do material de República Oligárquica. Está aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Beleza. Como eu disse, o movimento que eu vou narrar e explicar agora, ele vai encerrar o período da República Velha, ou Primeira República, e vai marcar, claro, o início da Era Vargas. Perceba que logo no título eu coloquei aspas. Percebeu? A Revolução de 1930. É claro que essas aspas estão aqui porque a gente vai fazer uma reflexão no final da aula, aqui, ó, no ponto de análise, se foi uma revolução mesmo ou se foi um golpe. E esse movimento, ele se insere em um contexto histórico mundial, que foi a crise econômica de 1929, ou simplesmente crise de 29. Me lembra, hein? Vocês tiveram uma aula disso comigo ano passado, hein? Em História Geral. Essa crise de 29, ela começou em qual país mesmo? Estados Unidos com a quebra da bolsa. Apareceu um homem bonito aqui na aula, gente. Olha só que homem bonito. Gente, São seus olhos. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Não, João, você é bonito também, mas eu tava falando era do meu chefe. Eu tenho que puxar a saca dele, não é você não. Ele tá garantido mais uns anos aí. Deixa eu te falar. Bom dia, meninos aí do terceiro, tudo bom? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, deixa eu só dar mais um recadinho para vocês, que tem umas pessoas me procurando no WhatsApp para tirar algumas dúvidas, tá? E não são poucas, não. Hoje nós vamos fazer uma prova, né, à tarde, e no meio dessa prova tem a redação. E a galera tá com dúvida na redação. Presta bem atenção, então. A redação de hoje é igual todas as outras da semana. A única diferença é o tempo. Normalmente eu passo o tema para vocês na terça, vocês me entregam na outra segunda. Vocês têm uma semana para pesquisar, trabalhar a redação, não é problema não, é a intenção realmente daquela semanal. Agora, hoje a intenção é outra. A intenção é de você pegar um tema às 2 horas
com as provas que você tem que fazer de química, também inglês, e às 7 horas está pronto. Por exemplo, lá no Enem você tem 1 hora e meia para fazer uma redação. E essa é a proposta de hoje. Então nós vamos postar lá hoje a proposta às 14 horas. Você vai ler as coletâneas, produzir um texto e enviar até às 7 da noite. Se passar desse horário, a correção não é feita mais. Então hoje o tempo conta. Então a intenção é que você não pesquise. Na realidade não era para pesquisar nada quando era presencial. Claro que a gente está online, você vai pesquisar, você vai dar uma olhada, só que o seu tempo é mais curto. Beleza? Então essa redação de hoje, ela é uma redação normal da semana, só que no formato de prova. Você começa às 14 e termina às 19. Faz da mesma forma, manda lá no mesmo e-mail da redação. Eu vou postar no grupo lá de novo o recadinho. Beleza? Alguma dúvida, meninos? Fala aí se tiver alguma dúvida, já aproveita esse tempinho rapidinho. Ou se tá tudo ok? Sério? Fala aí. Sim. Na primeira prova de física, eu pelo menos, tive muita dificuldade de escrever porque não tinha como pular o espaço. Aí eu queria saber se na de matemática, de química, vai ter essa possibilidade. O que é pular o espaço? Me explica aí para eu ver o que é. A É de dar um enter? português, a de português, por exemplo, tinha como você escrever, vamos supor, letra A, escrever, aí pular um espaço para outra linha. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui como é que funciona isso e te respondo amanhã, tá? Eu vou fazer uns simulados aqui, eu vou simular algumas provas que eu vou responder, porque as provas de cálculo realmente são mais difíceis, né? Que é matemática, física e às vezes química quando tem cálculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular aqui, fazer uma provinha aqui, vou simular e eu já te falo como é que vai ser isso, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, meninos? Da redação tá tudo ok? Então, nós temos a redação hoje das 14, finaliza às 19. Beleza? Vitor, brigadão, cara. Moçada, Nada. boa prova para vocês aí, tá? Fica com Deus e boa prova. Valeu. Bom, galera, vocês responderam certo aqui, né? Várias pessoas responderam. Deixa eu até olhar aqui quem foi. A Júlia Porto, a Ana Vitória, a Amanda. Aí depois veio o povo rindo do João. Ô, João, o povo pega no seu pé. Mas é inveja, né? É inveja, é normal isso aí, João. Galerinha, realmente essa crise começou nos Estados Unidos da América, com a quebra, né, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 24 de outubro de 1929. E justamente por essa crise ter começado nos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, ela vai se alastrar para o planeta. Só teve um país que se manteve imune à crise, que foi a União Soviética, que tinha uma economia fechada, socialista. O resto do mundo foi duramente afetado, inclusive o Brasil. E aí, gente, eu pergunto, por que o Brasil foi afetado assim de maneira instantânea pela crise de 29? Alguém lembra por quê? Exatamente por quê? Café. Isso, muito bem. Questão do café. O nosso principal produto, o café, que correspondia naquela época a mais da metade das nossas exportações, mais da metade que a gente vendia para fora, o maior comprador desse nosso produto eram os Estados Unidos. E em um momento de crise, eles quase que cortaram, quase que pararam de comprar o nosso café. Diminuíram drasticamente a importação do café brasileiro. Então, nosso país sentiu os efeitos da crise de 29 de maneira instantânea. Uma crise econômica grave, a mais grave que o mundo capitalista já tinha vivido até aquele momento histórico. Beleza? Teve alguém que falou aqui, Karen. Isso, muito bem, Karen. Karen já tinha respondido antes de eu falar, é isso mesmo. Quem mais comprava o nosso café era os Estados Unidos. Então, perceba, já tinha uma crise econômica. E grave, repito. Quem estava na presidência na época era um político paulista. Vou colocar o nome dele aqui agora no chat para vocês. Washington Luiz. Ele era o presidente da República na época. Se você pesquisar a biografia dele, ele nasceu no Rio de Janeiro, era ali conterrâneo da Neves, mas ele fez a sua carreira política toda em São Paulo. Então ele é chamado de político paulista. Ele pertencia ao PRP, Partido Republicano Paulista, que é o que interessa.
Eu pergunto, o Washington Luiz, esse presidente aí, paulista, vai conseguir tirar o Brasil da crise de 29? O que você acha? Me dá uma opinião aí, sim ou não? Vai conseguir ou não vai conseguir? Bora, conversa comigo. Não, né? Não mesmo. E aí, para piorar um pouco mais a sua situação, além de não conseguir resolver esse problema da crise econômica, Washington Luiz, o presidente da República na época, que era um político, repito, paulista, vai dar origem a uma crise política. Ó, vai se somar. Crise econômica se soma à crise política. Por quê? No ano de 1930 teremos eleições para presidente. Lembra que existia um acordo? Aí aqui já está funcionando de revisão para a prova, né? Lembra do acordo café com leite? O que esse acordo previa mesmo, meus caros alunos do terceiro ano do Colégio Planeta? Um revezamento, uma alternância na presidência da República. Ora o presidente seria paulista, ora seria mineiro. Era um revezamento, uma alternância. O Washington Luiz, eu acabei de falar 30 vezes que ele era paulista. Então ele deveria indicar um político mineiro para sucedê-lo, para ser o próximo presidente. Inclusive já tinha um político lá em Minas Gerais que estava esperando essa indicação, esse apoio, que era o político Antônio Carlos de Andrade. Mas o Washington Luiz não indicou ele. O Washington Luiz apoiou a candidatura de outro paulista. Tá aqui o nome dele, ó, Júlio Prestes. Antes que alguém pergunte, ele não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, lá do movimento tenentista, tá? Nem parentes eles eram. Ué, professor, mas eles têm o mesmo sobrenome. Júlio Prestes, Luiz Carlos Prestes. Aí daí, ué. E o meu sobrenome é Barbosa. É o mesmo da Marina Rui Barbosa. Quer dizer que eu sou parente dela? Não, né? Até porque nós somos ex-namorados, né? E parentes assim não podem namorar. Enfim. Galerinha, Washington Luiz, esse político paulista, indicou outro paulista para sucedê-lo. Apoiou a candidatura de Júlio Prestes, da oligarquia paulista, do PRP, Partido Republicano Paulista. Uma perguntinha assim, desnecessária, né? A oligarquia mineira aceitou isso tranquilamente? O que vocês acham? Vocês estão rindo do que aí? Igor, Amanda, estão rindo do quê? Do negócio da Marina Rui Barbosa? Pergunta para ela, na adolescência. Nós somos namorados, sim. Gente, claro que Minas Gerais não gostou, né? A oligarquia mineira vai apelar, inclusive. Vai haver um rompimento do acordo café com leite. Minas Gerais rompe com São Paulo e forma um outro grupo político. Tá aqui o nome dele, ó. Aliança Liberal. A Vitória falou, e eu sou dona da Drogaria Pacheco. Eu já sabia disso, inclusive. Ai, Vitória. E quem formava essa aliança liberal? Tá escrito aqui, gente, no slide, ó. A oligarquia mineira, que era a segunda mais poderosa do Brasil, se uniu à oligarquia... Que estado que é esse aqui, RS? Só para ver se vocês estão bons aí em geografia. RS é o que mesmo? Rio Grande do Sul. Ótimo, Rio Grande do Sul. E esse outro, PB? Paraíba. Isso, muito bem, Paraíba. Tem gente que fala Pernambuco. Pernambuco é PE, a sigla. Aqui é Paraíba mesmo, muito bem. Então, a oligarquia mineira, a segunda mais poderosa do Brasil, se uniu à terceira mais poderosa, que era a oligarquia gaúcha, Rio Grande do Sul. E a oligarquia paraibana, que digamos que era muito influente no Nordeste. Sudeste, Sul, Nordeste. Esse grupo ficou forte, hein? Tinha a segunda e a terceira mais poderosa oligarquia do Brasil. O grupo da Aliança Liberal vai lançar como candidato a presidente o então governador do Rio Grande do Sul, um advogado ex-militar chamado Getúlio Dornelles Vargas. Gente, essas eleições serão disputadíssimas. Porque eu repito, ó, de um lado você tinha a oligarquia mais poderosa do Brasil, a paulista, com o seu candidato do Prestes. Do outro você tinha um grupo muito forte, que era a Aliança Liberal.
E, para apimentar ainda mais a história, Getúlio Vargas ele fez uma campanha inédita na história política do Brasil. Porque, até aquele momento, as eleições eram meio que um jogo de cartas marcadas. Todo mundo já sabia quem ia ganhar. Essas eleições eram diferentes. Então, Vargas ele fez uma caravana, viajou o Brasil praticamente inteiro, fazendo comícios. Naquela época, você não tinha redes sociais, né? Não existia internet, nem televisão não tinha. Então, a campanha política tinha que ser no corpo a corpo mesmo. Vargas foi para as ruas, fez comícios no Brasil inteiro. E esse cara, ele tinha o dom da oratória, ele falava muito bem em público, sabia convencer as multidões com o dom da sua palavra. Então ele vai conseguir muito apoio. E dentro do seu programa de governo, Vargas tinha algumas propostas bem ousadas. Preste atenção no que eu vou falar agora. Vargas defendia o voto secreto. Ele também defendia a industrialização do Brasil, que o Brasil tinha que focar no setor industrial para desenvolver sua economia. Defendia o ensino primário gratuito e obrigatório. Todo mundo já sabe o que é ensino primário, né? O que a gente chama de ensino fundamental hoje em dia. Deveria ser público e obrigatório. E ainda a criação de leis trabalhistas. Espera aí. Essas propostas de Vargas que eu acabei de mencionar, voto secreto, industrialização, ensino primário gratuito e ainda leis trabalhistas, essas propostas iam de encontro às propostas de um outro grupo. Qual grupo? Exatamente, João. Está inclusive no slide, destacado de vermelho lá embaixo, ó, do movimento tenentista. Então, o movimento tenentista vai apoiar a Aliança Liberal. O movimento tenentista vai apoiar a candidatura de Getúlio Vargas. Gente, esse grupo está se fortalecendo. Olha só, eu vou falar mais uma vez. Vargas tinha o apoio da oligarquia mineira, a segunda mais poderosa do Brasil, da gaúcha, a terceira mais poderosa, a paraibana, muito influente no Nordeste, tinha o apoio do movimento tenentista, vai ganhar apoio popular, claro, o cara vai defender leis trabalhistas, vai ganhar apoio de trabalhadores, da massa, e ainda fez uma campanha muito bem articulada, viajando o Brasil inteiro, fazendo comícios e tal. Pela lógica, quem deveria vencer essas eleições de 1930? Me fala aí. Quem deveria vencer? Não perguntei quem ganhou, mas quem deveria vencer? Me dá a opinião aí de vocês. Muito bem. Vargas, né? Só que, como eu costumo brincar sempre, a história do Brasil não tem lógica, né? Se você estiver estudando uma coisa aí na sua casa e estiver fazendo lógica, sentido, não é a história do Brasil que você está estudando. Você está estudando outra coisa. Gente, a história do Brasil não tem lógica. Por quê? O resultado oficial vai dar a vitória para o paulista Júlio Prestes. O resultado oficial deu a vitória para Júlio, candidato da oligarquia paulista do PRP. Gente, a Aliança Liberal não vai gostar nada desse resultado. Até porque, no meio do processo eleitoral, vai rolar um assassinato. Isso aqui vai ser o estopim para a Revolução. Está aqui embaixo, destacado de verde. O assassinato de um político paraibano, conterrâneo da Nicole, chamado João Pessoa. Quem era esse professor? Era o vice de Vargas. O candidato a vice de Getúlio era o João Pessoa, um político paraibano. Ele foi morto a tiros, tomou 5 tiros em uma padaria lá em Recife. Ele estava em Pernambuco, ele não estava na Paraíba, não. O cara chegou e meteu bala nele. Morreu na hora. A Aliança Liberal, o grupo de Getúlio Vargas, vai acusar quem de ser o mandante do crime? Júlio Prestes. Assim, meu adversário mandou matar o meu vice. Foi morto lá. Foi morto a tiros em Recife. Gente, depois de muito tempo, você descobriu que esse assassinato de João Pessoa não tinha nada a ver com essa disputa aqui, das eleições presidenciais. Não tinha nada a ver, nada. Tinha a ver com a disputa política local e que envolvia também uma questão passional. O João Pessoa tinha mexido com mulher casada.
e de um adversário seu lá do Nordeste. E aí a gente costuma brincar, eu que sou nordestino, a gente fala assim, lá no Nordeste, o beijo da mulher casada, né, mulher dos outros, né, tem um sabor de pólvora. Lá resolve ou é na bala ou é na peixeira. Nesse caso aqui foi na bala. Então a motivação do crime de uma pessoa não tinha nada a ver com essa disputa eleitoral aqui, presidencial, nada a ver. Mas isso se descobriu depois. Na época, quando ocorreu o assassinato, a Aliança Liberal usou esse crime como pretexto para contestar a vitória de Júlio Prestes. A Aliança Liberal não vai aceitar o resultado das eleições. E aí o que vai acontecer? Esse grupo, comandado por Getúlio Vargas, com apoio militar do movimento tenentista, vai impedir a posse de Júlio Prestes e vai nomear Getúlio Dornelles Vargas como presidente da República do Brasil, no dia 24 de outubro, olha a data, de 1930. Gente, preste atenção, o Júlio Prestes nem chegou a assumir. Se você olhar a lista de presidentes brasileiros, ele não entra nela, ele nem chegou a assumir, apesar de ter vencido oficialmente as eleições. Ele foi impedido de assumir pela Aliança Liberal com apoio militar dos tenentes e eles empossaram Getúlio Vargas. Terminava a República Velha, ou Primeira República, e começava um dos períodos mais importantes da história do Brasil, a Era Vargas. Gente, esse movimento todo que eu narrei para vocês, na sua opinião, olha o ponto de análise, é uma interrogação, tá vendo aqui? Pergunta. Ele foi uma revolução mesmo? Ou foi um golpe, esse movimento de 30? Foi revolução ou foi golpe? Vota aí para mim no chat, por favor. Sem medo de errar, a gente está aqui para aprender. Foi revolução ou foi golpe? E aí? Ó, aqui deu unânime, hein? Todo mundo falou golpe. Antes de eu dar a minha resposta, vamos lembrar os conceitos? Quando é que a gente classifica um movimento como revolucionário? Quando há uma mudança estrutural na sociedade. O que é uma mudança estrutural, professor? É uma mudança profunda, seja ela política, econômica, social ou até mesmo cultural. Se você tem uma mudança, uma transformação estrutural na sociedade, você tem uma revolução. Golpe é quando um grupo chega ao poder desrespeitando a Constituição ou usando a força militar. Geralmente acontece as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se desrespeita a Constituição e se usa a força militar. Aí eu volto à pergunta, foi revolução ou foi golpe? A resposta é simples. É só tirar o só tirar o ou, e colocar o e. A resposta foi revolução e golpe. Professor, por quê? Explico. A chegada de Getúlio Vargas ao poder no Brasil vai promover mudanças estruturais na nossa sociedade? O que vocês acham? Ou vai ficar tudo do jeito que era? Vai promover mudanças estruturais. As principais eu já citei. Aquelas suas promessas de campanha serão cumpridas. Teremos a criação do voto secreto e ainda do voto feminino, mais importante ainda. Voto secreto e voto feminino. Teremos uma industrialização efetiva, investimento em indústria de base. Teremos a criação do ensino primário, gratuito, obrigatório. E, mais importante de tudo, né? Criação das leis trabalhistas. Então, tudo isso vai trazer mudanças estruturais na sociedade brasileira. A maneira do Estado se relacionar com o povo, a população vai mudar. Vai ser uma mudança profunda. Foi algo revolucionário. Mas não podemos deixar de mencionar que Getúlio desrespeitou a Constituição e usou a força militar para chegar à presidência. Isso é fato. Professor, como assim desrespeitou a Constituição? O resultado oficial das eleições deu a vitória para o candidato oponente, o Júlio Prestes. Vargas não aceitou, então desrespeitou a Constituição.
E ele usou a força militar, está aqui, ó, apoio do movimento tenentista para chegar à presidência. Então foi também um golpe. Portanto, o movimento de 1930 foi uma revolução e golpe ao mesmo tempo. A chegada de Vargas ao poder vai ser revolucionária para a história do Brasil, porque vai trazer mudanças estruturais para o nosso país. Mudanças profundas. Mas foi um golpe porque Getúlio não venceu as eleições. Ele perdeu oficialmente. Desrespeitou a Constituição, usou a força militar para chegar à presidência. Ninguém perguntou, eu mesmo perguntar. Professor, mas por que o Júlio Prestes venceu as eleições? Em uma palavra eu explico. Começa com F. Alguém consegue acertar antes de eu falar? F, de faca. Não ouvi, Vinícius? Não, foi sem querer. Minha irmã bocuda tava falando aqui. Eu apertei. Ah, tá certo. Isso mesmo. Matheus, Patrícia, Amanda, Jefferson. Fraude. Foi fraude. Bom, galera, desse jeito terminou a República Velha, a Primeira República, e vai iniciar a Era Vargas, assunto que eu começo a tratar na semana que vem com vocês. Beleza? A gente vai ficar até o final do mês de setembro falando de Vargas. Povo, dá um joinha se vocês entenderam, por favor. Dá um joinha para mim, se todo mundo entendeu. Tá tranquilo? Tá beleza? Massa. Ótimo. Então, nesses últimos minutinhos aqui, esses 10 minutinhos que nos restaram, vou fazer uma revisão bem breve, mas eu quero contar com a participação de vocês, tá? Não é só eu falando aqui, não. Revisão de pontos importantes da matéria, pontos-chave para a sua prova da semana que vem. Bom, galera, primeiro, é importante lembrar da questão do processo de proclamação da República do Brasil, lá em 1889. Me fala aí, vou começar com um nível fácil. Quais foram os dois grupos que comandaram a proclamação da República no nosso país? Os dois grupos. Ixi, fiquei no vácuo. Estou sozinho na sala. Militares. Obrigado, Patrícia. Militares do Exército e a elite agrária. Ótimo, muito bem. Então, militares do Exército e a elite agrária, principalmente os cafeicultores paulistas. Militares do Exército e elite agrária foram os grupos responsáveis por derrubar a monarquia, tirar Dom Pedro II do trono e proclamar a República. E aí houve uma série de mudanças, uma delas foi a nossa bandeira. Não foi? Nossa bandeira mudou. Tiraram aquele brasão da família Bragança, da família imperial, aquele brasão bonito. Inclusive eu tenho aqui em casa, no painel da minha sala, uma bandeira do Brasil Império. Eu acho muito mais bonito do que a do Brasil República, mas é uma opinião só, né? Gosto. Tiraram aquele brasão, mas mantiveram o retângulo verde e o losango amarelo. Botaram um círculo azul, cheio de estrelas, cada um representando um estado brasileiro, agora são estados, né? Não eram mais províncias. E colocaram um lema. O lema ordem e progresso. Esse lema foi inspirado em quais ideias mesmo? Ordem e progresso? Quais ideias? Positivistas. Muito bem. Foi inspirado no positivismo de Auguste Comte. O positivismo, uma corrente filosófica francesa, ele pregava muitas coisas. Por exemplo, pregava que a república era a melhor forma de governo. Pregava que a sociedade deveria ser guiada por aqueles que são mais bem preparados intelectualmente. E tinha uma frasezinha também, que deu origem ao lema da nossa bandeira. Auguste Comte escreveu assim, ó: o amor por princípio, a ordem como base, o progresso como fim. Gente, me responde, esse amor, que amor que seria esse?
É o amor romântico, o amor à namorada, é isso? Amor ao esqueminha, um contatinho, a ficante. Amor a quem? Muito bem, paraibana. O amor à pátria, seria o patriotismo. Ótimo. A ordem como base. O amor no princípio, a ordem como base. O que seria a ordem na visão positivista? Se quiser usar o microfone, fica à vontade. O que seria a ordem aí, na visão positivista? Ninguém sabe? Estou dando um tempinho que eu estou achando que alguém está digitando. Respeito às instituições? Ótimo, João. A ordem seria o respeito às leis, autoridades e instituições em geral. Respeito às leis, autoridades e instituições. E o último é fácil, hein? O progresso. O que seria progresso na visão positivista? Desenvolvimento industrial. Ótimo. Desenvolvimento científico e econômico, especificamente dessa área que você falou, do setor industrial. Desenvolvimento científico e industrial seria uma sociedade com progresso na visão positivista. Tá certo? Então, uma revisãozinha, tudo isso a gente já tinha explicado, para refrescar a memória para a prova mesmo. Outro ponto importante, Constituição de 1891. Constituição de 1891. Essa Constituição, ela foi aprovada ali no governo Deodoro da Fonseca, vocês lembram disso, né? E ela vai valer durante todo esse período, até chegar a Era Vargas, durante toda a República Velha. Características. Primeiro, federalismo. Seria a relativa autonomia de quem? Esse federalismo. Relativa autonomia. Bora, gente. Federalismo. O que é uma república federativa? Federalismo é o quê? Relativa autonomia, obrigado, Duarte, dos estados. Ótimo. Segundo, o poder dividido em 3. Não mais 4, só 3. Executivo, legislativo, judiciário. Todo mundo sabe as funções desses poderes, mas o mais importante é saber que em uma república, esses 3 poderes têm que ser independentes e equilibrados, tá? Independentes e equilibrados. Harmônicos. O Estado oficialmente passa a ser laico. Oficialmente. Né? Na teoria, lá no papel. O que é um Estado laico mesmo? Me ajuda aí, por favor. Estado laico? Sem a influência da religião. Exatamente. Um Estado que não vai ter ligação com nenhuma religião, nenhuma igreja em específico. Não vai ter uma igreja oficial mais. Porque no Império tinha. No Império, a Igreja Católica era a igreja oficial do Brasil. Na República não existe isso mais. É um Estado, na teoria, pelo menos oficialmente, ele é laico. Quarto, tem uma característica não muito importante, que é a grande naturalização. Isso é só um detalhe. Essa Constituição permitiu que os imigrantes que viviam no Brasil fossem naturalizados, se quisessem, claro. Eles ganhariam a cidadania brasileira. E quinto e último, sistema eleitoral. O voto deixa de ser censitário. Não precisava mais ter elevado a renda para votar, certo? Mas continuavam existindo algumas restrições. Alguém lembra as restrições? Ou seja, quem não podia votar nessa época, de acordo com a Constituição? Me fala aí, por favor. Eram 5 grupos que não podiam votar. Mulheres, padres, mendigos, soldados e analfabetos. Ó, falaram todos, muito bem. Mulheres, analfabetos, isso já exclui a maioria da população, né? Nessa época aí, estima-se quase 80% da população brasileira não sabia ler e escrever. Então, mulheres, analfabetos, padres, soldados e mendigos. E lembrando que a idade mínima era 21 anos. Outro detalhe importante é que o voto era aberto, lembra disso? Ele não era secreto, ele era declarado. Então, isso dava margem para manipulação
eleitoral, o famoso voto de cabresto. Beleza? Povo, o nosso tempo aqui finalizou, mas eu dou mais 2 dicas para vocês, tá? Só porque eu sou bonzinho. Dá uma revisada na política dos governadores. Eu até mostrei um esqueminha para vocês, a política dos governadores. E no acordo café com leite, isso também é importante para a prova. Tranquilinho? Valeu a revisão aí, galera? Valeu ou não? Dá um joinha para mim. Boa prova para vocês, tá? Na terça-feira. Vai ser dia 15, não é isso? Terça-feira. E aí, na próxima aula, que é na quarta, nosso próximo encontro, eu já começo a Era Vargas com vocês. Que é outro assunto que também está no top 5 do Enem. Obrigado pela presença, gente. Obrigado pela participação de sempre, viu? Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.